Provérbios 29, 23 diz: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Meus irmãos, eu olho para este versículo e logo eu começo a pensar, quando nós lemos isso, nós vamos ver um bocado de pessoas pensando. Quando nós falamos sobre orgulho, nós vamos começar a pensar, e logo vai vir na nossa mente 2, 3, 4, 5 pessoas que nós achamos orgulhosos, altivos, não é? Mas aí entra aquela parte que nós temos aprendido aqui nas segundas-feiras, como o pastor Caleb já pregou, como o pastor Neemias também já pregou. A nós não cabe o papel de juízes, mas o nosso lugar é no banco dos réus. Quando nós começamos a imaginar, meus irmãos, outras pessoas que têm um coração orgulhoso, então logo nós vamos à Bíblia e nós vamos falar, logo essa pessoa descambará, ela não obterá sucesso. Mas eu venho perguntar para você, não é verdade que em sua maioria esmagadora, o homem e a mulher, ela se aproxima de Deus, em quase todos os casos, por conta de uma necessidade, ou por conta de uma barganha, ou por conta de algo que está acontecendo consigo, e então ele vem para pedir, e então ele se apresenta a Deus dizendo: ei, eu te ofereço os meus joelhos, eu te ofereço a minha oração, e o Senhor me devolva a cura, a prosperidade, e por aí vai. Mas quando eu começo a olhar para tudo isso, meus irmãos, eu me pergunto, o que é o sucesso? É algo que deve ser dito, meus irmãos, porque tem sido proibido. Isso espanta as pessoas da igreja. Mas o que é o sucesso para ti? No teu coração, você não precisa responder, não somos marionetes, mas responda no seu coração, o que é o sucesso? Muitas pessoas têm para si que o sucesso é lograr êxito em sua caminhada terrena, entendendo que ter dinheiro é ter sucesso, entendendo que educar bem os filhos e acomodar a família em um conforto extraordinário é ter sucesso, que viver diante dos homens com extremo benquisto é ter sucesso. Mas o sucesso que a Bíblia nos ensina é muito diferente disso. O sucesso que a Bíblia nos ensina não é esse estereotipado por uma sociedade hipócrita, que prega que devemos ter dinheiro, que prega que devemos nos vestir bem, que prega que devemos ser isso ou aquilo, e tudo isso é lícito, tudo isso é válido, tudo isso está certo. Mas o que eu quero dizer para você, que o cristão verdadeiro, independente de você nos visitar pela primeira vez, ou você já ser desta igreja há muito tempo, o sucesso verdadeiro do cristão, ele está em outras coisas. E eu começo a olhar para a vida de Pedro, Paulo, Isaías, Abraão. E quando nós olhamos para a vida de Pedro, aquele homem poderia ter uma vida olhando com a cosmovisão ou com um olhar terreno muito melhor do que aquela vida que ele teve como apóstolo do Senhor. Então você vê que Pedro poderia ter uma vida muito mais bacana, olhando do ponto de vista humano. Paulo também poderia, mas ele não teve. Ele preferiu seguir a Jesus. Aquele homem estudou aos pés de Gamaliel e teve a melhor educação que um homem poderia ter à época. Ainda assim ele é encontrado pelo Senhor no caminho de Damasco, quando ele perseguia, e ainda assim o Senhor o encontrou, o tomou para si, e aquele homem viveu, sabendo que não era a fartura das coisas terrenas, mas a presença de Deus que o faria vencer. Você olha para Isaías, e muito provavelmente aquele homem é o mais inteligente de todo o Antigo Testamento, por conta do seu vasto vocabulário, e as pessoas eram medidas à época, por conta da expressão idiomática, por isso. E aquele homem falava muito bem, aquele homem sabia muitas coisas, muito provavelmente era o homem mais inteligente à época. Ainda assim escolheu servir a Deus, e foi cerrado ao meio. Hoje, o que você tem para você como sucesso? A palavra de Deus nos apresenta em 2 Coríntios 12:10, que diz assim: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. Em Filipenses 1:20 diz: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Sucesso verdadeiro, meus irmãos, é permanecer com Cristo. Sucesso verdadeiro, meus irmãos, é ter Jesus no coração. Sucesso verdadeiro é saber que mesmo que você vá morrer amanhã,
ainda assim você se alegra, porque Jesus não apenas cuida de você, mas aquele que te criou, aquele que chamou a matéria à existência, aquele que garante a você a vida eterna, quer constantemente que você oferte. E como nós aprendemos ontem, ofertar não é apenas dar cédulas na salva, mas é querer se aproximar de Jesus. Que nós como igreja venhamos entender que o sucesso é estar com Jesus, seja beirando a morte ou não, e Ele estará conosco e nos trará por aconchego dos seus braços. Que Deus abençoe a sua vida.